A grande notícia sobre a qual todos estão falando em relação à Ucrânia surge enquanto sabemos que Putin e Trump vão se envolver em provavelmente muito mais conversas do que apenas uma. Acabamos de ter um grande desenvolvimento no campo de batalha que quero destacar aqui. A frente de Pokrovsk está desmoronando. Estou lendo que houve mais de 11 quilômetros de avanço nesse eixo. E aqui você vê o mapa. A situação está muito, muito ruim, já que as forças russas estão basicamente se movendo não apenas para cercar Pokrovsk, na área de Dobropilya, mas também a área de Kostiantynivka. Provavelmente estou pronunciando esses nomes errado. Que tal você comentar sobre os últimos desdobramentos, não apenas no campo de batalha, mas também sobre como eles estão moldando esse ambiente geral? Temos Donald Trump dizendo que Putin entrou em contato com ele, mas muitos estão supondo que é o colapso da Ucrânia que está realmente pressionando os Estados Unidos a voltar à mesa de negociações. Quais são seus pensamentos sobre isso? Sim, obrigado, Danny. Eu vejo isso de uma forma um pouco diferente de muita gente. Eu vejo mais pelo lado inverso, que foi Donald Trump quem claramente convocou essa reunião. Por que os Estados Unidos chamariam por qualquer cessar-fogo? Basta olhar para o início do governo Trump. Todas as vezes, de Gaza ao Irã, ao ataque ao Irã, aos vários impasses com a Ucrânia, em cada um desses momentos, os Estados Unidos ou seus aliados convocam uma reunião ou negociações para ganhar tempo. Porque na ausência de qualquer mudança de política articulada, o que no caso da Ucrânia, não vemos nada. Não vemos absolutamente nada. É isso que venho dizendo nas últimas semanas para diferentes comentaristas e também no meu programa. Não vejo nada sendo dito ou articulado que me leve a acreditar que os Estados Unidos, que o governo Trump, tenha qualquer compreensão melhor do conflito que lhes permita sentar e concordar com termos com a Rússia para que haja algum entendimento mútuo. E se você não tem isso, não consigo imaginar como eles poderiam. A Rússia obviamente não vai fazer concessões, porque está vencendo. Por que fariam? E com o que, afinal, os Estados Unidos poderiam negociar com base apenas no que ouvimos, que foi dito de forma vocal e retórica? Isso definitivamente não é compatível com as exigências russas que temos visto. Agora, com Trump, tudo está envolto em mistério. Eles dizem, Witkoff, um enviado especial foi mandado e a Rússia concordou com os termos e estão oferecendo algo que interessa aos Estados Unidos e vice-versa. A posição da Rússia não mudou. Não mudou desde dezembro de 2021. A única coisa que mudou são os fatos no terreno na Ucrânia e o fato de que a Rússia basicamente conquistou algumas novas regiões para a Federação Russa. Então essa é a única mudança material real que não favorece a Ucrânia nem os Estados Unidos. Portanto, novamente, menos influência, menos poder de barganha para os Estados Unidos. Então, Trump não tem nada. Mas para Trump, é importante tornar isso público para parecer que os Estados Unidos estão no comando, que eles estão ditando o ritmo dos acontecimentos e que Trump tem vantagem e que ele vai conseguir um bom acordo porque é conhecido como o cara da arte da negociação. Mas não há acordo aqui para os Estados Unidos. Não há nada para o governo Trump. Então, é isso que eu entendi disso. Não vejo nada que nos leve a acreditar que haverá algo novo aqui. O que vejo é os Estados Unidos ganhando tempo. Eles estão tentando ganhar tempo para mudar os fatos no terreno, porque acreditam que podem mudar os fatos no terreno. Mas a realidade é que eles não podem, mas acreditam que podem. Então, qual é a surpresa? Qual vai ser a grande revelação? E a grande revelação vai ser o que aconteceu antes das últimas negociações em Istambul, certo? E o que aconteceu depois? Isso mesmo. É Tarapisu. Então esse ultimato veio do Trump. Trump deu um ultimato aos iranianos, 60 dias. No 61º dia, houve um ataque surpresa.
Após o Acordo de Istambul, a Rússia enviou uma delegação completa. O que os estadunidenses fizeram? E os britânicos e os ucranianos, eles os apunhalaram pelas costas. Eles não só realizaram um ataque surpresa, mas um ataque grave contra o poder de dissuasão nuclear da Rússia. Isso é uma grande provocação geopolítica. Isso já é motivo suficiente para dizer que todas as apostas estão canceladas. Vamos para a guerra. Ok, foi isso que os Estados fizeram. Esse é o histórico. Agora a questão é, a Rússia é tão estúpida assim? A Rússia é tão estúpida assim? Ou quem está manipulando quem aqui? E se for esse o caso, a Rússia está preparando os Estados Unidos e a Ucrânia para uma queda, porque tudo o que a Rússia precisa fazer, na verdade, é deixar o tempo passar, entende? E nós também já dissemos isso há muito tempo. O cronograma político para a Rússia é longo. Eles têm o equilíbrio da determinação. Eles têm profundidade estratégica. Eles têm o equilíbrio de forças do lado deles. Eles têm tudo isso a seu favor. E politicamente, Vladimir Putin não está sob pressão. Não há eleição chegando. Não há eleição para a Câmara, eleição suplementar chegando em 2026 ou algo assim. Não há Câmara e Senado republicanos. Isso é um problema nos Estados Unidos. A base MAGA de Trump está se fragmentando. Há todo tipo de problema por lá. Ele precisa obter apoio para conseguir aprovar outras partes de sua agenda. A Rússia não tem esse tipo de problema. Então, a realidade da situação é que os ucranianos e Zelensky, em particular, estão em uma posição política muito delicada. E os Estados Unidos também estão. Os britânicos estão desesperados. Os europeus estão desesperados. Porque se a Rússia for vista como vencedora, isso será uma derrota absoluta e humilhante para Bruxelas, para a OTAN, para o ego coletivo da Europa e do Reino Unido. E, novamente, mesmo que Donald Trump consiga negociar um acordo, ele não pode garantir que Zelensky e a extrema-direita na Ucrânia vão concordar com isso. Ele não pode garantir pelos britânicos. Ele não pode garantir pelos europeus. Eles já estão fazendo ataques velados. Então ele não tem nada. Não pode fazer nada com a Rússia, além de conseguir uma foto no Alasca, um aperto de mão, algumas manchetes, e acho que a Rússia está bem ciente disso. Ou então o Zelensky pode pular do armário com sua camiseta verde, dizendo, estou aqui, Putin, essa injustiça não vai prevalecer. Quero dizer, fazer isso como algum tipo de ação para a imprensa. Esse é o único risco de ter isso em solo americano, que o Zelensky possa aparecer, ou estar na cidade, ou estar rezando ali no aeroporto, congelando no Alasca, embora agora em agosto esteja quente. Quero dizer, o quê? Eu não sei. Não consigo ver o que a Rússia ganharia com isso. Mas aí eu penso, se a Rússia pode jogar desse jeito, ganhar tempo ou fechar um acordo com Trump, um acordo que os russos sabem que os ucranianos não vão aceitar, e se o Zelensky for visto como alguém que veta um acordo, isso pelo menos vai causar instabilidade política na Ucrânia, que já está instável, e isso é vantajoso para a Rússia. Então, Putin e Moscou pode muito bem estar manipulando Trump aqui, porque só os fundamentos disso, de acordo com o que Washington quer que as pessoas pensem, não fazem sentido algum. E é por isso que eu disse isso. Putin encurralou Trump de várias maneiras, com todos esses fatos que você apresentou, sem realmente precisar fazer muito. Não é algo barulhento. Não precisa ser barulhento. São os fatos concretos, como você disse. E acho que uma das coisas que as pessoas não entendem sobre essa armadilha em que Trump está, e em que qualquer presidente dos Estados Unidos estaria, é que realmente a única maneira de fazer a paz é afirmar a democracia, que você tem domínio total sobre esse proxy, o que então destrói todo o jogo. Isso detonaria toda a guerra. Os Estados Unidos teriam que chegar a um acordo com a Rússia, basicamente se expor, como vem tentando muito evitar, como o verdadeiro mestre por trás dos fios, e não simplesmente como o mediador, papel que estão fingindo desempenhar agora. O que você acha? Sob esse ponto de vista, o governo Trump está basicamente
sabe, fingindo fazer diplomacia. E é isso que o Steve Witkoff é. Eu chamo de Del Boy, o Del Boy da diplomacia. Ele é tipo, se você é britânico, sabe o que isso significa. Mas basicamente é um oportunista, alguém que só aparece de terno, sabe? Aquele tipo, encontrar ela no jardim, no cassino, mas que não é quem manda no cassino. E ele realmente não tem nenhum entendimento profundo de nada. Ele nem conseguiu nomear as regiões de Donbass em uma entrevista com Tucker Carlson. Aquela era, sabe, a grande entrevista de apresentação dele. Ele nem conseguiu nomear as regiões de Donbass. Ok, então esse é o secretário de Estado de fato. Certo. Então eles estão enrolando para passar por isso. Ok, então não há nenhuma chance de que eles consigam entender e entregar qualquer coisa. Porque se as pessoas envolvidas, como Trump e Witkoff, realmente não têm um entendimento fundamental, para eles isso é da forma como eles expressaram isso publicamente. E eles podem pensar diferente nos bastidores, mas isso realmente não funciona em política, especialmente nessa situação. Seja qual for o seu conhecimento, você precisa articulá-lo publicamente. Mas para eles, é uma disputa imobiliária, sabe? Uma disputa de terras e fronteiras. Não, é muito, muito mais profundo do que isso. Trata-se de uma questão de segurança nacional. É uma questão existencial. Isso é, de muitas maneiras, uma extensão da Guerra Fria. Trata-se de segurança coletiva. É sobre a indivisibilidade da segurança. Se eu disser indivisibilidade da segurança para o Donald Trump, ele vai entender o que isso significa. Ele vai ter alguma ideia? Ou isso vai passar completamente por cima da cabeça dele? E se for esse o caso, então esse cara não pode fazer nada. Ele não vai entregar nada. Se você pegar um grupo, uma equipe de babuínos e disser, construam um foguete e nos levem até a Lua, eu aposto que eles não vão conseguir. Talvez consigam depois de, sei lá, alguns milhões de anos e bananas suficientes. Mas se as pessoas que vemos nem sequer entendem ou sabem o que foi o processo de paz de Minsk, o fato de que ele foi codificado como a Resolução 222 do Conselho de Segurança da ONU, se elas não entendem isso, por que isso fracassou, a que isso levou e o que estava acontecendo nos bastidores, se elas não entendem nada disso, então não há chance dessa equipe de babuínos nos levar à Lua com um acordo de paz. É impossível. Eles estão completamente fora de sua profundidade. Então, se essas são as pessoas no comando, a menos que exista uma equipe secreta de gênios nos bastidores, que a gente não vê, tipo uma super equipe secreta de diplomatas Sherpa, eu não acho que eles estejam lá. Sabe, então quero dizer, nada vai acontecer aqui. Então, acho que desse ponto de vista, e o Trump está se colocando em uma situação impossível. Ele aumentou tanto as expectativas, já que entrou no cargo, foi eleito prometendo acabar com esse e outros conflitos, e fez exatamente o oposto. Agora ele não consegue cumprir nada disso. Então agora ele está preso ao plano B. E ele nem sabe o que é o plano B, ou o que ele pode fazer, porque o plano A era armar os ucranianos, desgastar os russos e sobrecarregar a Rússia. Então você sabe, eventualmente, o regime de Putin entraria em colapso por dentro. Esse era o plano dos democratas. E o Trump disse, bem não, nós vamos fazer diferente. Mas ele meio que voltou para esse padrão em termos do que realmente está acontecendo com a política. Mas aí toda a retórica, sim, nós vamos acabar com isso. Sabe, ele só fica dizendo, eles estão se matando, eles estão se matando. Não, vocês estão matando russos. Os Dazozilei estão matando russos. Os britânicos estão matando russos. A OTAN está matando russos através da Ucrânia, com todo o nosso equipial, inteligência e tudo mais. A Rússia não está matando nenhum americano. A Rússia não está matando europeus. Eles não estão matando britânicos, não oficialmente, soldados oficiais. Sim, bem, se há esses mercenários por aí, os homenzinhos verdes da OTAN circulando na Ucrânia, isso significa que eles são co-beligerantes. Então, se você é um co-beligerante, não pode fingir que está mediando negociações.
É impossível. Não vai funcionar. A Rússia sabe de tudo isso. Eu realmente não acho que a Rússia leve o governo Trump a sério. Eles inteiro dá-lo ela promover. E, na verdade, a Rússia vai exemplo promover os fatos no desempenho, como escapabos mesmo. As you just showed with the military advance and the fact that, by the time they're E o fato é que enquanto eles ficam enrolando pelos próximos 2 meses, a Rússia já terá avançado até o rio Dnieper, e aí estaremos próximos de termos de rendição, caso eles decidam continuar lutando. Sim, isso vai ser difícil, porque uma vez que a Rússia alcance o rio Dnieper, eles podem potencialmente cortar as linhas de suprimento de Kharkiv. Potencialmente, eles poderiam avançar sobre Kiev em algum momento como um movimento simbólico. Em Kurgrad, termo suficientemente facilmente na ONU. given enough time, they could easily agree on an interim deal. And they know that the political situation is so tenuous. E eles sabem que a situação política é tão frágil na Ucrânia, especialmente em Odessa e em lugares assim, que partes da Ucrânia vão colapsar internamente. Haverá resistência na Ucrânia. A Rússia está monitorando tudo isso. Resistência anti-Zelensky, militares descontentes, até nazistas que querem tirar Zelensky do poder, nazistas se aliando a dissidentes pró-Rússia. Você sabe, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso que vai acontecer com o tempo. A Rússia sabe disso. Eles vão jogar esse jogo por 10 anos. Tudo bem, tracem as linhas onde estão hoje. Vamos ver como elas estarão em 5 anos. E essa é a realidade. Porque eles sabem que quando Zelensky e as forças armadas ucranianas colapsarem, em comparação com o nível de coesão que tinham há 2 anos, todas essas áreas dominadas por populações de língua russa, ou o que eles chamam de russos étnicos, o controle que Kiev e o Ocidente exercem sobre essas regiões se torna muito frágil. E isso muda o jogo. E isso só pode acontecer com o tempo. O tempo está do lado da Rússia. Não está do lado de Kiev. Não está do lado de Washington. Não está do lado de Bruxelas. Vemos o governo Trump. Aqui está Donald Trump, já prevendo, basicamente, que essas negociações podem não resultar em nada, como você disse. Vá e vê nós estudamos. Agora talvez eu vá embora e diga boa sorte. Então no final talvez eu diga isso. Então ele pode ir embora e dizer boa sorte, e que isso não será resolvido de forma alguma. Mas aí você tem essa dinâmica que você acabou de mencionar, que agora está vindo à tona, só que sem a análise perspicaz na grande mídia. A União Europeia, Zelensky, nenhuma concessão, nenhuma. Eles nunca vão aceitar nada que possa sair de conversas entre Israel e Rússia. E para mim, acredito que tudo isso é intencional. Não é algo incidental. Não é simplesmente que a Europa está tão irritada com os Estados Unidos e que Zelensky não consegue acreditar no que está acontecendo. Acho que há muitas tentativas de criar uma negação plausível para que agora a Europa e Zelensky possam parecer que são eles que realmente estão comandando a situação. E isso basicamente permite que os Estados Unidos continuem fazendo o que estão fazendo e prolonguem a guerra. Mas eu quero saber sua avaliação dessa dinâmica, porque está aparecendo nas nossas telas como Europa versus Trump, Zelensky versus Trump, sempre que há qualquer indício de que os Estados Unidos estão apenas conversando com a Rússia, quanto mais qualquer coisa que possa sair disso. Sim, eles estão em pânico. E então essa é mais uma maneira de ver a situação. Sabe que os Estados Unidos estão basicamente criando uma situação, agitando os europeus, colocando-os em alerta máximo, colocando Zelensky, seu regime e seu projeto, que é basicamente o intermediário para trazer dinheiro e armas para a Ucrânia, em risco. E isso acontece, mas só, Dani, se a política for que os Estados Unidos recuem e deixem a Europa assumir esse desastre, and as smalls desempenho penite. And have the U.S. play a secondary role, but there's no way the U.S. can ever play a secondary role. They're going to be playing. Mas não há como os Estados Unidos desempenharem um papel secundário.
eles vão desempenhar um papel principal na Europa, em defesa, em inteligência e geopoliticamente. Estamos falando de uma potência nuclear, a Rússia. Então, não há como os Estados Unidos ficarem em segundo plano. Por isso, realmente não compro. Tenho dificuldade em aceitar essa posição maga do J.D. Vance. Vamos deixar os europeus cuidarem disso. Porque, se você olhar para onde o dinheiro está indo, e eu sempre sigo o dinheiro americano está indo para a expansão da OTAN, sem dúvida, especialmente olhando para a Escandinávia. 47 novas bases na Escandinávia, Dinamarca, ao redor do Cabo, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega, 47. Isso será um exército ainda maior. Sim, isso é a OTAN. É na prática a OTAN mais o Ártico. Então, isso é uma expansão ainda maior do que até mesmo o Oriente Médio, certo? Então, se é aí que está o dinheiro, como é que os Estados Unidos estão recuando? Sinceramente, eu não... Se você só vai seguir as manchetes, como muita gente faz quando ouve falar dessa reunião, pensa, olha só, é isso. Algo vai acontecer aqui. Trump quer acabar com isso. Eu simplesmente não consigo confiar que essa administração vai fazer o que diz ou que realmente quer dizer o que está dizendo em qualquer momento. Eu simplesmente não consigo, porque eles nos decepcionaram todas as vezes. E eu não vejo nenhuma mudança na retórica. Não vejo nenhuma epifania. Não há epifania como quando você diz, nossa, isso é uma mudança. Olhe para essa mudança de atitude aqui. Eles estão realmente enxergando a realidade. Já se passaram 7, 8 meses agora. Não há nada disso. Então isso significa que a política não pode estar mudando. E a política é o cerco à Rússia, enfraquecer a Rússia, no final das contas derrotar a Rússia, ou tornar a Rússia uma entidade subserviente ao Ocidente e depois desmembrá-la, sabe? E então tomar a Geórgia e depois adicionar a Geórgia e o Azerbaijão, a OTAN e a Moldávia. A Moldávia é um exemplo perfeito. Então o que eles vão fazer? E é por isso que o Trump é simplesmente... Quero dizer, não quero usar hipérboles, porque os democratas têm feito isso há tanto tempo com o Trump. Eles fazem tudo girar em torno do Trump. Trump, Trump, Trump. Sim, exatamente. Mas ele é um idiota. Quero dizer, sejamos honestos, ele não é tão inteligente assim. Ele realmente está tentando enrolar em áreas onde claramente há uma infinidade de especialistas, incluindo outros estadistas, seus equivalentes, que são muito mais conhecedores e articulados do que ele. E em vez de ser respeitoso e ter conselheiros inteligentes, ele se cercou de oportunistas e pessoas em quem confia, mas que não sabem nada sobre nada. Ele e eles estão tentando enrolar durante o processo, o que é extremamente desrespeitoso. E isso não gera nenhuma confiança para o resto de nós que estamos olhando para essa situação, dizendo que isso pode facilmente sair do controle e se transformar em um conflito mais amplo, talvez até em um impasse nuclear. E esse cara só está no cargo há 3 anos. Quero dizer, a Rússia deve estar pensando, quem é esse palhaço? 7 meses atrás tínhamos o Biden e agora esse palhaço entrou. Olha, ele é pior que o Biden. E quem vai ser o próximo palhaço? A Rússia deve estar pensando, quem vai ser o próximo palhaço em 2028? Vai ser o Rubio? E aí, com o que teremos que lidar? Acho que a Rússia está ficando tão calejada com a política dos Estados Unidos, agora que eles pensam, bem, só temos que jogar o jogo com os americanos e seguir em frente fazendo o que precisamos fazer. E vai ser uma luta difícil, mas não vamos nos distrair nem criar expectativas de que eles vão conseguir assinar algum tratado, muito menos ratificá-lo em seus respectivos legislativos no Ocidente. Quero dizer, vamos lá. Imagine um tratado sendo elaborado agora com a Ucrânia, como isso poderia ser acordado entre os Estados Unidos, Europa, Reino Unido e Ucrânia. Quais são as chances disso? E então, uma vez acordado em princípio, quais as chances de ser transformado em lei em todos os parlamentos? Praticamente 0. Então, com o que ficamos? Status quo. E o que eles vão fazer? Observe, Danny. Status quo. And what are they going to do? Watch, Danny. They'll start to move. Eles vão começar a agir de forma mais agressiva na frente da fronteira romena.
Eles vão começar a agir de forma mais agressiva via Moldávia, sim, Moldávia, e também nos Bálticos, com o comandante terrestre dos Estados Unidos para a OTAN. Acho que o nome dele é Chris Donahue. Ele estava em uma conferência, você provavelmente viu isso na semana passada, mostramos aqui, sim. Certo, e ele está falando sobre Kaliningrado. E nós já elaboramos um plano, para você sabe, eliminar todos os sistemas de negação de área que os russos possuem. Vamos eliminar todos eles. Vamos fazer isso muito rapidamente. E vai ser feito. Isso. E depois vamos fazer aquilo. E esse é um ponto fraco para a Rússia. Isso aí é conversa de Terceira Guerra Mundial. Existem armas nucleares em Kaliningrado. Então, que tipo de jogo vocês estão jogando aqui? Imagine os russos realizando conferências públicas, dizendo esse tipo de coisa. Os chefes da defesa russa dizendo, achamos que encontramos um ponto fraco aqui na Europa e vamos eliminar isso em 2 semanas. Quero dizer, a arrogância disso. E ainda por cima, com uma potência nuclear. Dizer isso sobre uma potência nuclear é incrível. Mas continue. Então não há acordo possível. Não há acordo possível para os Estados Unidos. Eu não vejo isso. E eles estão apostando. Os britânicos acreditam que podem ganhar tempo com enxames de drones e algumas das novas tecnologias que possuem, além de operações de sabotagem que já estão planejadas, que conseguirão realmente dificultar a vida dos russos e talvez até assassinar a liderança russa ou algo do tipo. Isso está na revisão de defesa britânica. Chama-se Operação Kill Web. São enxames de drones e teia de aranha foi o tipo de jogada inicial para isso. Eles acham que, se conseguirem prolongar isso por alguns anos com essa tecnologia, de maneira semelhante ao que os israelenses fizeram de formas diferentes com o Hezbollah, os iranianos e assim por diante, conseguirão basicamente o que querem no final. Eles vão vencer por meio da perseverança, dedicação e foco nesse único objetivo, que é a mudança de regime na Rússia e semear o caos entre as fileiras russas. E eles acham que essa é uma fórmula vencedora. E eles não vão desistir. Receio dizer que eles não vão desistir. E aonde isso vai nos levar? Sabe, aonde isso vai nos levar? O que a Rússia vai fazer se for ameaçada existencialmente nesse nível? Se não for essa guerra, Patrick, será outra. E pode ser, como você insinuou antes, pode ser nuclear. Pode muito bem ser, porque eu acho que o governo Trump... Eu quero te mostrar isso, Pat. Eu acho que o governo Trump realmente expôs, eu concordo com você, é quando falamos sobre o intelecto de alguém como Donald Trump. Quando dizemos estúpido, nem estou olhando para isso como um ataque ao Trump baseado em características de personalidade dele. É perceber que alguém como ele, que literalmente não se importa ou não sabe absolutamente nada sobre o que está acontecendo na Ucrânia, pode ser elevado a esse nível, porque tem pessoas que o aconselham mal e o manipulam. Pete Hegseth, um dos oportunistas que você mencionou, ele e outros mentem descaradamente para nós o tempo todo. Mas quando eles falam, isso é significativo no sentido de que realmente expõe do que se trata tudo isso, se estivermos atentos o suficiente. O presidente Trump mudou o jogo. Ele criou as condições para um possível acordo negociado, que tem sido seu objetivo desde o início, em um campo de batalha muito complexo. Não acho que Vladimir Putin estaria se reunindo se não sentisse essa pressão. O presidente estabeleceu os parâmetros, assim como Steve Witkoff e outros. Estamos do lado da força no conceito de paz através da força. Mas no lado das negociações, haverá trocas de territórios. Haverá concessões. Ninguém vai ficar satisfeito com isso. O que eles estão comunicando é que Putin estava sentindo a pressão. A Rússia está sentindo a pressão. Então, portanto, estamos do lado do paz através da força. E isso deveria nos transmitir que estamos em boas mãos, apesar de tudo que você está cobrindo. Então, qual é a sua reação a isso, Patrick?
Sim, é um clichê atrás do outro. Paz através da força, troca de territórios, Putin está sentindo a pressão. Sabe, o apresentador da Fox News agora basicamente se revelou por completo, Pete Hegseth ali, e está recorrendo aos mesmos argumentos de sempre, que é o que se faz na grande mídia dos Estados Unidos. Você simplesmente recorre a clichês, pontos de discussão e não há força. Não há força. Trump é um líder tão fraco. E ele é um líder tão fraco. Você não pode ser um líder for some. Você não pode agir com mão forte em nenhuma negociação internacional. Isso aqui não é um cassino em Atlantic City. Não, não, não. Estamos falando do jogo das nações, entendeu? Todas as suas outras habilidades, Donald, são irrelevantes. Elas não são transferíveis para essa situação, porque a profundidade de que estamos falando, a profundidade desse acordo, remonta a centenas de anos. Você precisa entender isso. Tem que deixar isso permear abaixo da superfície de quem você é. E precisa sentir essa história e realmente compreendê-la, da mesma forma que historiadores, acadêmicos, diplomatas de carreira e negociadores veteranos em assuntos internacionais entendem a história. Eles realmente apreciam e compreendem essas coisas. E só então você pode ir e entender, só então você pode se colocar na posição do outro lado, da outra parte na negociação. É isso que é exigido nesse nível. Isso é diplomacia de alto risco. Os requisitos, as pré-condições para esse tipo de envolvimento em relações internacionais são altíssimos. O pedigree tradicionalmente é muito elevado. Estamos falando de equipes americanas do passado, do Reagan, do Bush pai até do Clinton, fluentes em russo. Alguns dos principais diplomatas, aqueles que estão desenhando os acordos, que realmente estão montando tudo e participando de todas as reuniões a portas fechadas, são fluentes em russo e provavelmente em mais 3 idiomas. E quanto ao governo Trump? Que tipo de calibre de pessoas temos aqui? Nada parecido. Então o acordo, se é que houve um acordo, seria: a Rússia, claro, gostaria que as sanções fossem suspensas. Isso é algo que eles vão pedir. Eles vão querer aqueles 320 bilhões de dólares em ativos russos congelados, mantidos na Euroclear, na Bélgica. Eles vão querer isso. O dinheiro que estavam ameaçando dar para a Ucrânia para pagar por todas as armas e outras coisas, eles vão querer que isso pare. Eles vão querer o fim das ameaças de destruir seus petroleiros e sua frota sombra. Eles querem poder vender petróleo e gás para a Europa e para o mundo. Eles querem suspender o teto de preço do petróleo russo. Eles vão querer uma garantia absoluta de que não haverá adesão da Ucrânia à OTAN no futuro e que a OTAN vai parar de tentar se expandir para o Cáucaso e a Ásia Central. Ponto final. Isso inclui Azerbaijão, Geórgia e Moldávia, pode-se dizer. Mas talvez eles possam ceder a Moldávia nisso. É isso que a Rússia buscaria inicialmente dos Estados Unidos. Agora, se os Estados pudessem entregar todas essas coisas para a Rússia, e talvez pudessem, talvez até o Trump pudesse, mas a Rússia não vai fazer nenhuma concessão séria do lado deles. Então, como é que essa negociação realmente se parece? Quem está no comando? Não são os Estados Unidos. E esse é o problema. É suicídio político para qualquer um na América, como Pete Hegseth, ir lá e dizer: meu Deus, estamos realmente em desvantagem nisso, pessoal. Eu sou Pete Hegseth, secretário de Defesa, e estamos realmente na pior. Ok, chegamos mesmo ao fundo do poço aqui. E você sabe, nós realmente não temos respostas. E você sabe, se não fizermos X, Y e Z, então eu simplesmente vou renunciar. Vou me sacrificar como qualquer político que se preze e que queira ver um futuro de honra e credibilidade em sua carreira política, teria que ameaçar renunciar neste momento para tentar chocar o governo Trump com a realidade. Mas ninguém vai fazer isso, porque sabemos que isso não é mais feito hoje em dia. E isso também vale para os democratas. O que aconteceu com o governo Biden? Um lento declínio. Você viu, nós vimos. Esse lento, todos acompanharam, a desintegração da credibilidade em toda a ala democrata.
Bernie Sanders. Eles simplesmente aceitaram. Todo mundo. Foi tão ruim que nem Kamala Harris conseguiu se distanciar disso quando assumiu o bastão de Biden, porque não há ninguém que... Por exemplo, a pessoa perfeita que deveria ter renunciado teria sido Tulsi Gabbard durante o governo Trump, por causa daquela avaliação de inteligência sobre o Irã. Perfeito. E isso teria feito dela, provavelmente, a política mais credível. Mas não, no século XXI, isso não é permitido na política. Isso é a carreira. Lá embaixo, sim, foi desprezível. Então você sabe que se não vai pular, isso não vai acontecer. Então por que ficamos aqui? Sabe, são sogs.